galera, beleza? Aqui quem fala é o Caio, trazendo mais um vídeo sobre o UEFA Champions League, oitavas de final. Tivemos mais 4 jogos nessa semana, jogos de ida, na terça e na quarta-feira, dia 20 e 21 de fevereiro. Então vamos comentar sobre essas 4 partidas que encerram, né, os jogos de ida das oitavas de final da Champions League. Mas antes de começar a falar dos jogos, vou pedir para você que é novo aqui no canal, se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo também. Ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá falar dos jogos primeiro da terça-feira. Vou começar com o Inter de Milão e Atlético de Madrid. Inter de Milão, que foi finalista da última temporada, onde para mim foi uma surpresa ter chegado à final, porque eu sempre colocava que a Inter ia cair desde as oitavas de final, né? Eles foram avançando e quase foram campeões. Se não fosse pela pontaria ruim do Lautaro Martinez, que não estava boa nesse jogo contra o Atlético de Madrid também, perdeu ali uns 2 gols, inclusive no lance que saiu o gol do Arnautovic, eu acho um gol perdido inacreditável, mas um gol perdido que um cara do calibre do Lautaro Martinez não pode perder. Porque ele é um excelente jogador, é só ver o que ele faz lá no campeonato italiano, mas é um jogador que simplesmente não gosta de decisão, parece, né? Apesar de ele ter feito gol na final da Supercopa da Itália, né? Ele fez o gol do título contra o Napoli, o jogo foi 1 a 0, gol dele, mas na Copa do Mundo a gente viu que ele não marcou nenhum gol, apesar de que no momento decisivo dos pênaltis contra a França ele converteu o pênalti dele, mas ele perdeu muitos gols ao longo da Copa do Mundo e perdeu a vaga de titular no time alguma hora ali pro Julián Álvares. E ele, né, poderia ter feito o gol do título da Champions contra o Manchester City, não fez. O Lukaku também poderia e não fez. E a Inter acabou sendo vice-campeã, né? O Rodri foi lá e fez o gol do título para o Manchester City. Enfim, a gente não está falando da Champions passada mais, né? Vamos falar dessa Champions, onde a Inter de Milão teve algumas mudanças do time que era na relação da temporada passada, né? Tinha o Onana no gol, ele foi negociado com o Manchester United, a Inter de Milão trouxe o Yann Sommer, manteve o nível ou talvez tenha até elevado, né? Porque a gente está vendo o Onana no Manchester United muito mal, vivendo de altos e baixos, muito mais baixos do que altos, e o Sommer é um goleiro constante, regular, muito bom. Desde a época do Borussia Mönchengladbach, foi lá contratado para substituir o Neuer enquanto ele estava lesionado e foi bem, e agora na Inter de Milão está indo muito bem. Foi uma excelente escolha ali para substituir o Onana e não foi caro, ganharam uma grana boa para negociar o camaronês e trouxeram um cara barato que talvez seja até melhor do que quem estava antes. E no ataque também teve essa mudança, né? Tinha lá o Lukaku, que teve uma temporada de altos e baixos no ano passado e continua assim na Roma, podemos dizer. E o Marcos Thuram elevou o nível da posição, né? Um jogador que está marcando mais gols que o Lukaku tinha feito, inclusive nessa temporada, e está dando muita assistência também, que o Lukaku não fazia tanto. Está fazendo uma dupla de ataque excelente com o Lautaro, talvez a melhor do futebol europeu hoje, menos no mata-mata da Champions, né? Nenhum dos dois marcou, o Thuram acabou sendo substituído, eu não sei se ele sentiu algum problema físico, né? Ele foi substituído justamente pelo Arnautovic, que fez o gol da vitória, no lance que o Lautaro sai cara a cara com o Oblak. O Savic chega cobrindo o lance muito bem, é verdade, ele chega bem rápido ali, quase consegue interceptar o chute do Lautaro, mas o Lautaro ele tem qualidade para se desvencilhar do Savic e talvez até driblar o Oblak e fazer o gol, mas ele fez o simples, né? Chutou em cima do Oblak, o Oblak nem acreditou nisso, tanto que ele não conseguiu segurar a bola, que não foi tão forte assim. É só ver como o Oblak fica espantado na hora que o chute chega, e aí sobe para o Arnautovic, o Oblak tenta voltar, mas não ia dar, e o Samuel Lino até tenta tirar a bola dentro do gol, também não conseguiu, né? 1 a 0, gol do Arnautovic, que tem 3 gols na temporada com a camisa da Inter, demorou para sair o gol dele, esse é o terceiro e é um gol muito importante que pode dar a classificação para as quartas de final. Do lado do Atlético de Madrid, um time que nessa temporada tem sido muito mais ofensivo do que costuma ser, mas nessa partida foram 7 finalizações e nenhuma na direção do gol, igual o Arsenal contra o Porto, a gente vai comentar daqui a pouco. A Inter finalizou 19 vezes, 5 foram na direção do gol, merecia a vitória, poderia ter sido mais, é verdade, né? Se não fosse a má pontaria do Lautaro mais uma vez criticando, e talvez se o Thuram tivesse jogado os 90 minutos tivesse mais chance, né? Mas é isso, vitória de 1 a 0 para a Inter de Milão de Simone Inzaghi para cima do Atlético de Madrid de Diego Simeone, que já foi jogador da Inter de Milão. Já foi jogador da Inter e foi jogador também do Atlético, óbvio, antes de se tornar treinador, onde ele está há mais de 11 anos no cargo de técnico do Atlético de Madrid. E nessa temporada ele continua, né? Ano passado disseram que ele ia sair pelo mau começo, a primeira fase da Champions League foi horrível,
não se classificaram nem para a Europa League, ele conseguiu a recuperação na La Liga e foi mantido no cargo. Pode conquistar um título nessa temporada que é da Europa League, onde o Atlético é favorito, visto que Barcelona e Real Madrid já saíram. O Real Madrid eliminado inclusive pelo próprio Atlético. E na Champions dá para reverter esse placar, dá para reverter 1-0, não é um placar absurdo, o Atlético decide em casa, então, e tem qualidade para isso, né? O Morata teve alguns problemas físicos nos últimos jogos e acabou sendo reserva nessa partida também, mas entrou no segundo tempo, faz uma grande temporada, é um dos artilheiros da Champions e deve ser titular no jogo da volta, né, se tudo der certo. E o Griezmann também, o Griezmann acabou saindo nesse jogo com cãibra, mancando muito, mas acredito que ele vai estar recuperado no jogo da volta, é um jogador que pode ser o diferencial. O outro jogo da terça-feira foi PSV e Borussia Dortmund, 1-1. PSV, que é líder absoluto do campeonato holandês, invicto, teve apenas 2 empates, o resto só venceu. Na Champions eles foram derrotados na fase de grupos por goleada para o Arsenal, mas é aquela coisa, o campeonato holandês está um nível abaixo das 5 principais ligas, né? Tanto que ele fica ali disputando com Portugal para ver quem é a sexta. Eu acho que o campeonato português é melhor, você tem lá 4 times que normalmente disputam o título e na Holanda são 4 também, você pode forçar ali um a 0 Alkmaar, mas eu acho que o campeonato português ali no meio da tabela é melhor do que o holandês. E só ver também os jogadores que saem de Portugal e os que saem da Holanda nos últimos anos. Bom, mas enfim, 1-1, o Borussia saiu na frente com o gol do Daniel Malen, lei do ex sempre valendo para variar, né? E o Malen é um jogador que não é tão midiático, mas tem sido o principal jogador de ataque do Borussia na temporada, o cara que mais marca gols. O Füllkrug também marca bastante, mas eu acho que o Malen tem sido mais constante, principalmente no ano de 2024, né, nessa metade da temporada. E o Luuk de Jong, esse está fazendo uma temporada fantástica, ele que jogou no Barcelona, jogou no Sevilla, é um dos artilheiros do campeonato holandês. E da Champions também, né, fez o gol de empate para o PSV, o Borussia perdeu a oportunidade de aumentar esse placar, mas é isso. O PSV finalizou ao todo 14 vezes, o Borussia 8. O Borussia teve 5 finalizações na direção do gol, o PSV 4. O Borussia não é um time muito confiável, mas vai decidir em casa e acredito que eles podem se classificar. É um confronto de campeões da Champions, os dois já venceram o título, tanto o PSV quanto o Borussia Dortmund, lá na década de 90. Na década não, né? No século passado. Na década de 90 o Borussia ganhou, o PSV foi antes. Vamos seguir então com os jogos da quarta-feira. Na quarta-feira tivemos o confronto entre Porto e Arsenal, vitória de 1-0 para o Porto nos últimos minutos. No último minuto, né, o golaço do brasileiro Galeno, que se não for convocado para a seleção cedo, Portugal vai acabar levando, embora tanto a seleção brasileira quanto a seleção portuguesa estejam muito bem servidas de atacantes nesse momento, o Galeno tem sido um destaque do Porto nessa Champions League. E foi eleito o melhor da partida, com razão, né, pelo gol. Seria o Pepe se o jogo terminasse 0-0, mas acabou sendo o Galeno pelo golaço. O Arsenal foi uma decepção na partida, né? O Arsenal, que nos últimos 5 jogos marcou 21 gols, nos últimos 2 jogos foram 11 gols, venceu o West Ham por 6-0 e depois o Burnley por 5-0. Tudo bem, são equipes fracas, mas o Porto vinha oscilando muito no campeonato português. Ele estava aí há 3 jogos sem vencer lá. E fora a derrota na Copa da Liga também, que eles foram eliminados da semifinal. O Porto não vivia um grande momento em 2024 e foi lá e conseguiu a vitória, jogando em casa. É um time que é campeão da Champions no confronto, o favorito é o Arsenal, mas o time grande é o Porto. Não que o Arsenal não seja grande, ele é grande, mas comparado ao Porto ele é menor. Agora, obviamente é um time com mais investimento, é um time mais forte no papel. Decepciona sim um time que marcou tantos gols nas últimas partidas não finalizar sequer uma vez na direção do gol em 90 minutos. Foram 0 chutes do Arsenal na meta do Diego Costa. 7 finalizações para fora. Destaca também uma grande atuação do Pepe e do Otávio na zaga. O Otávio que estava estreando em Champions League ali com a camisa do Porto, ele que era zagueiro do Flamengo. Estava em outro time de Portugal menor e agora está no Porto recebendo essa oportunidade e indo muito bem nessa estreia. E o Porto finalizou ao todo 8 vezes, 2 na direção do gol. Essa do Galeno foi indefensável no último minuto, então fica um gosto muito amargo aí para o Arsenal nessa derrota, né? O outro jogo da quarta-feira foi o empate em 1-1 do Napoli com o Barcelona. O Barcelona, que a última vez que conseguiu avançar para as quartas de final da Champions foi quando eliminou o Napoli nas oitavas de final. Depois do que aconteceu, todo mundo lembra, né? 8-2 para o Bayern de Munique. Dessa vez eu não sei se o Bayern de Munique vai passar, né? Lembrando que o Bayern perdeu o primeiro jogo dele de 1-0 para a Lazio na semana passada. Bom, o Napoli que trocou de treinador pela terceira vez, começou a temporada com o Rudi Garcia, que veio para o lugar do
do Spalletti, que foi para a seleção italiana. Ele não foi direto para a seleção italiana, né? Ele simplesmente abandonou o time. Ele disse que queria descansar depois da temporada. Eu não sei se ele já estava vislumbrando uma possível saída do Mantini na seleção. Ele acaba assumindo depois a seleção italiana devido ao mau desempenho da Itália nos playoffs, né? Nas eliminatórias da Euro. Enfim, o Spalletti foi para a seleção, eles trouxeram o Rudi Garcia para o lugar dele, um estilo de jogo completamente diferente. Não deu certo, demitiram ele, trouxeram Walter Mazzarri, um cara aí que é tipo o Filipão italiano, mais ultrapassado ainda. Talvez o Luxemburgo encaixe mais nessa comparação. Não sei, não deu nada certo. Eu acho que o trabalho do Luxemburgo no Corinthians foi melhor do que o do Mazzarri no Napoli. Eu acho que não foi melhor. E agora o novo treinador do Napoli é o Francesco Calzona, que era auxiliar do Spalletti, agora técnico da seleção italiana. E o Calzona está dividindo atenções entre o Napoli e a seleção da Eslováquia, ou da Eslovênia, não sei, uma das duas, que vai disputar a Eurocopa. E ele tá tipo Fernando Diniz, né, no Fluminense, na seleção brasileira. Olha, para um time que tá tão bagunçado, contratar um treinador que tá numa seleção é meio bizarro, né? Tinha outras opções no mercado, você tem ali o Antônio Conte. Será que tentaram contratar ele? Eu acho que seria um ótimo nome. O próprio José Mourinho, talvez, para esse período. É estilo de jogo diferente também do Spalletti? Mas já passou o Rudi Garcia, o que custa botar o Mourinho? Não custa nada. O que custa colocar o Mano Menezes no comando do Napoli, né? Não. Bom, mas o Napoli conseguiu arrancar um empate com o Barcelona. O jogo foi bem fraco, assim, mas quando os centroavantes apareceram, os gols saíram, né? Como eu tinha comentado na live de segunda-feira, eu não estou esperando nada desse jogo, são dois times que estão muito bagunçados na temporada. O Barcelona teve até um bom início, mas caiu muito em rendimento. E o Napoli não teve momento bom nessa temporada, não teve. Ele está em 8º ou 9º lugar do campeonato italiano, sendo que ele foi campeão com muita antecedência no ano passado. O Barcelona também foi campeão até com uma certa antecedência. Os dois times estão bem abaixo. Acho que o Napoli está pior, e fora essa troca de treinador toda hora. O Xavi tá na corda bamba do Barcelona? Não tá. Já tá certo que ele vai sair no fim da temporada. Inclusive, ele disse que isso ajudaria os jogadores a jogarem mais tranquilos. Eu discordo disso. O próprio Ronald Araújo, o zagueiro, também não concorda muito com o que o Xavi acha, né? Sobre que, eu vou sair, já falei, vocês vão jogar mais tranquilo, agora a pressão tá em mim. Você já falou que vai sair, cara, não tem mais pressão. A pressão é quando você tava aí antes, né? Você fosse ficar, talvez. Mas o Barcelona foi melhor na partida, foram 12 finalizações contra 6 da Napoli, apenas uma na direção do gol do Napoli, que foi o gol do Osimhen, mas quem fez o gol primeiro foi o Lewandowski para o Barcelona. Quando esses caras têm a oportunidade de finalizar, não tem jeito, né? O gol do Osimhen, ele tá caído no chão, ele se esforça muito para fazer o gol do Lewandowski, o gol característico do Lewandowski, não pode deixar ele ali dentro da área sozinho. O Pedro conseguiu achar um passe para ele, de frente pro gol, ele não perdoa. Mas é isso aí, 1-1, Barcelona decide em casa, entre aspas, apesar de não ser no Camp Nou, que está em reformas ainda, né? O Barcelona não vai voltar a jogar no Camp Nou nessa temporada, é só na próxima. Para mim é favorito, já era antes, poderia ter segurado a vitória, foi um lance ali de vacilo da defesa do Barcelona, completamente, o gol do Napoli. Poderia ter feito mais gols também, né? Inclusive teve um momento que o goleiro do Napoli deu um susto ali na torcida, mas é isso, 1-1. Decisão na Catalunha. Só para recapitular então todos os jogos das oitavas de final, né, considerando também essa semana passada, o Manchester City ganhou de 3-1 do Copenhagen. Esse é o confronto que parece que já está decidido, né? O Copenhagen é um time muito inferior ao Manchester City, que é o atual campeão, e o City conseguiu a maior vantagem, né, que é de 2 gols de diferença. Não é a maior vantagem porque o PSG também tem 2 gols de diferença, mas no caso do City a disparidade de um time para o outro é bem maior. Então o City é o único time que eu cravo que está nas oitavas de final, está nas quartas de final. O Real Madrid venceu por 1-0 o RB Leipzig, vantagem mínima, mas o Real decide em casa, dificilmente vai ser eliminado. A Lazio venceu por 1-0 o Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem tudo para virar o jogo. O time ele tem jogadores excelentes, mas é muito mal treinado e vive um péssimo momento. O Thomas Tuchel já foi comunicado pela diretoria do Bayern que vai deixar o cargo ao fim da temporada. Fora que ele falou que os jogadores do Bayern não são tão bons quanto ele pensava, né? É sério. Mas enfim, eu acho que o Bayern deveria demitir o Tuchel agora. Eu nem sei se ele vai conseguir chegar no jogo de volta contra a Lazio, porque na Bundesliga está perdendo bastante. Já foi eliminado da Copa da Alemanha. Vai ser uma temporada sem títulos do Bayern, provavelmente, depois de muitos anos, né? São 11 anos ganhando seguidamente a Bundesliga.
pelo menos um título por temporada, dessa vez não vai ter nenhum, porque eu não vejo o Bayern se recuperando a ponto de ganhar a Champions. Agora, de classificar contra a Lazio é possível. A Lazio é um time muito inconstante, muito bagunçado também. O PSG venceu por 2-0 a Real Sociedad, uma boa vantagem, mas quando a gente fala de PSG, não dá para garantir nada, né? Eles fizeram 4-0 contra o Barcelona em 2017 e levaram 6-1 na volta. Tudo bem, a Real Sociedad não é o Barcelona que tinha o trio MSN na época, mas mesmo assim não é um time ruim. É que tá oscilando bastante ultimamente também, mas é isso, né? Não dá pra cravar nada, Eu acredito que o PSG vai passar. PSV e Borussia Dortmund, né, que foi agora 1-1, totalmente aberto. Acredito no favoritismo do Borussia por jogar em casa. Inter e Atlético de Madrid, tá aberto também, mas eu acho que a Inter vai passar. Porto e Arsenal, eu acho que o Arsenal consegue reverter. Napoli e Barcelona, o primeiro jogo empatado, né, 1-1, eu acho que vai dar Barcelona na volta. É isso, deixa aí nos comentários a sua opinião, quem você acha que vai avançar para as quartas de final, qual jogo você mais gostou de acompanhar nessas oitavas. O jogo mais legal foi Real Madrid e Leipzig, foi o jogo mais equilibrado, com mais chance para os dois lados, apesar do placar mínimo de 1-0. Em segundo lugar, eu diria que foi... Rapaz, não sei. Difícil, cara, não foram grandes jogos, né, tão legais. Mas vamos terminar o vídeo por aqui, gente, 16 minutos, né? Desculpe aí se em alguns momentos eu não fui tão claro. A gravar vídeo sem roteiro é isso, né? E a minha dicção tá uma bosta, tá melhorando, eu acho, né? Se você comparar com os vídeos lá de antigamente, quando eu era uma criança, melhorou. Mas é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Agora a Champions dá uma pausa de uma semana, volta no dia 5 de março. E é isso. Até lá, né? Mas até lá a gente tem live toda segunda e sexta no canal de lives, link na descrição. E vão sair mais vídeos aí também. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu.